Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. São 7 horas da manhã em ponto. Hoje é dia 6 de março de 2026. Sextou, ainda bem. Daqui a pouquinho a gente vai vencer o dia aqui e começar o descanso sagrado dos fins de semana, né? Então eu desejo que você tenha uma sexta-feira maravilhosa, que você se levante com disposição da cama. Corre lá para tomar o café para não chegar atrasado, enquanto vai ouvindo aqui a gente contar a história do dia de hoje para você, porque é exatamente isso que a gente faz. A gente conta a história do momento presente, né? E a história do momento presente nos recomenda muita cautela para não infartar toda vez que a gente abre os jornais. O que sai do noticiário sobre a caixa de Pandora, representada pelo material coletado dos telefones celulares de Volcar, é algo inacreditável, porque ela mostra um país esfacelado pela corrupção. É muito evidente o tamanho do lobby que esse sujeito conseguiu construir. Para quê? Para dar retaguarda para um esquema de pirâmide, um esquema Ponzi, que já lesou o Fundo Garantidor em quase 60 bilhões de reais, né? E colocou à prova a representatividade de políticos, ministros do Supremo Tribunal Federal, presidentes de partido. Olha, a contabilidade é abjeta, é algo de dar engulhos na gente logo de manhã, abrir essa relação de coisas e ver o nível de comprometimento das autoridades brasileiras. Inclusive gente que a gente preza tanto, como, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, que foi um gigante na guarda da democracia brasileira, mas parece ser um anão diante da sedução exercida por esse lobby demoníaco desse banqueiro. Até agora, pelo que se sabe, olha só a contabilidade. Daniel Vorcaro já colocou enredadas na sua teia as seguintes autoridades: 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Toffoli e Alexandre de Moraes, os presidentes da Câmara e do Senado, né? E vai por aí afora uma infinidade de gente, os melhores advogados do Brasil que estão trabalhando para ele. Enfim, é uma trama de corrupção como há muito tempo a gente não via na administração pública brasileira. Talvez nunca se tenha visto. Talvez seja essa a maior trama de corrupção da história do Brasil. E enquanto isso, as pessoas que estão enredadas nessa trama fazem o diabo, fazem o que podem para impedir o avanço das investigações. Por um lapso de sorte, né, aparece no meio desse caminho o ministro do Supremo, que assume a relatoria, parece com uma disposição inaudita de apurar tudo, porque a última instância que falta é essa, exatamente. Parece muito pouco provável, apesar da pressão que se faz lá no Congresso Nacional, que saia uma CPI. Quem é que vai querer se meter com Davi Alcolumbre e com Hugo Mota, que são os homens da caneta, né? Ao mesmo tempo, no Supremo Tribunal Federal, se não fosse pela iniciativa isolada desse ministro, com quem, aliás, jamais se pensou em poder contar para algo positivo, o assunto já estaria liquidado, né? E aqui chama a atenção o fato inquestionável de que o comportamento absolutamente heterodoxo do ministro Dias Toffoli tinha por objetivo esconder do país isso que agora se sabe com a liberação dos primeiros segredos. E as notícias são horripilantes, tá? Para todo mundo, Ciro Nogueira, André Rueda, enfim, toda essa gente que andava aí nos convescotes de Vorcaro e que andava também nos aviões e nos helicópteros de Vorcaro e que ia tomar cafezinho no resort de não sei quem e fazer viagens para o exterior com fulano e beltrano. Essa é a situação. O Brasil é um país que normalizou a corrupção e hoje parece normal. E no final disso tudo, no finalzinho disso tudo, estou falando no finalzinho do prólogo dessa história, né? Porque a história mal está começando, mas no final desse primeiro capítulo aqui, ainda aparece esse personagem que está se tornando cada dia mais indigesto, chamado José Antônio Dias Toffoli, que diz que vai votar semana que vem na prisão do Vorcaro. Não se sente impedido. Recebeu 35 milhões, ele e família receberam por uma fração de um resort que ele tentou por todos os meios ocultar da opinião pública, né? E olha, sobre Toffoli tem muito mais coisa por aí, tá? Eu vou antecipar para vocês aqui que na semana que vem, aqui mesmo no ICL, você vai ver outras informações que mostram exatamente o que esse ministro lá do interior de São Paulo, de Marília, filho de uma família pobre, o pai se diz lavrador, fez para ficar amigo dos oligarcas brasileiros e servi-los com tanta galhardia e tanta gentileza. Esse é o tema principal do jornal de hoje, sobre a relação da guerra e dos Estados Unidos. O noticiário continua muito quente lá fora. E eu vou destacar aqui a demissão da secretária de Segurança Interna, Chris Nowen. Trump botou ela para correr depois de um depoimento ao Partido Republicano, vai trocá-la por um senador
de Oklahoma, tá? Alguém tão reacionário quanto essa senhora aí que apavorou o mundo a cada palavra que ela ousava dar. Bom, gente, é isso aí. Deixa eu chamar aqui o Alex. Alex, bom dia para você. O Alex hoje está num dia de muita dificuldade, gente. Ele falou assim para mim, olha, Fábio, olha, hoje o noticiário está muito fraco, não sei o que mais. Mas como eu sei que vocês gostam muito do Alex e não iriam permitir que ele não passasse por aqui hoje, aí está Alex Amorim, o homem, o mito, né, a nossa referência futebolística. E só que não tem notícia hoje, né, Alex? Isso mesmo, bom dia, Panunzio, bom dia, audiência, e a todo mundo que escuta o ICL e ouve nós, assiste pelo Brasil e no mundo. Hoje não temos muitas notícias, eu até tentei ver outros esportes, porém hoje, sexta-feira, até o esporte tá aderindo ali o final de semana. A única coisinha que teremos ali, os finais dos estaduais esse final de semana, com o Palmeiras também em campo contra o Novo Horizontino ali 8h30 para decidir o título paulista. Porém, hoje é apenas isso mesmo, Panunzio. Eu sou o homem, uma máquina, uma besta enjaulada. Bom, então eu vou te dar uma notícia aqui super interessante, depois você traduz para mim, tá? Tá. Federação Real Marroquina de Futebol, a famosa FRMF, agiu rápido nessa quinta-feira e pouco tempo depois da saída do técnico Walid Regragui, anunciou Mohamed Kouabi como substituto. Eu queria seu comentário sobre isso. Claro. Lembrando que a seleção marroquina, ele estava quase contratando o Jorge Sampaoli, que é o treinador que estava no Atlético Mineiro e foi mandado embora. Porém, de última hora não deu certo com o treinador argentino e eles contrataram esse novo treinador visando a Copa do Mundo. Lembrando que o Marrocos está no grupo do Brasil e a estreia da seleção brasileira será com a seleção marroquina, que tem um elenco muito bom e eu creio que pode até sair vitoriosa ali no jogo contra a seleção brasileira. Então, essa é a informação. Bom, agora eu vou contar um segredo pra galera aqui, isso aqui não foi combinado, tá? Eu não tinha a menor ideia de que o Alex sabia qualquer coisa sobre a Federação Marroquina de Futebol. Foi uma pegadinha, ele saiu muito bem. Parabéns, Alex. Muito obrigado. Estudando para isso. É isso aí. Depois desse embromation todo aqui, bom dia pra você, bom fim de semana, né? Vamos nessa. Boa sexta-feira, bom final de semana e bom desperta, Panunzio. Muito bem, muito bem. Vamos pra meteorologia, a gente sabia como é que tá. Olha, tem uma frente fria entrando aí, arrebatadora, viu? Vou até pegar aqui, antes de apresentar o quadro da meteorologia para vocês, a matéria que está no UOL. Nova frente fria deve chegar com força acima do normal no Sudeste. Você já reparou tanto que está rápido, né? O ano, a passagem do ano. Nós, outro dia, me lembro aqui, a gente mal anunciava o início do verão. Agora nós já estamos próximos da chegada da primavera, que vai acontecer no próximo dia 21. No dia 20, aliás, dia 21 é o dia do equinócio, é o dia em que o Sol está passando pela linha do Equador e aí o dia dura tanto quanto a noite, mas os dias já estão outonais. O outono deu uma antecipadazinha esse ano, não esperou o Sol transpor a linha do Equador, né? E aproveitando o ensejo, acontece isso. Estão aí chegando, né, condições meteorológicas que são condições extremadas e essa frente fria promete da mesma forma. Vamos ver o que diz aqui o noticiário do UOL, com base no Instituto Climatempo lá que eles contaram. No Instituto não, na empresa Climatempo, né? Uma nova frente fria deve chegar com força acima do normal em algumas regiões do Brasil nos próximos dias, segundo previsão da Climatempo. Chuva aumenta, calor diminui no sul e sudeste, há risco de chover forte aí, gente, ó. Chover forte em áreas como o litoral de São Paulo, estado do Rio de Janeiro e a zona da Mata Mineira. Regiões já castigadas nos últimos dias diante de temporais torrenciais. A expectativa é de que a frente fria chegue ao sul no sábado, avance para o sudeste no domingo. É uma frente fria especial que deve chegar ao país com força acima do normal para essa época do ano. Frente que vem junto com uma massa de ar frio de origem polar e também com um ciclone extratropical, é o que diz aqui a Climatempo, tá? A previsão é de que essa frente fria passe pelo sul entre os dias 7 e 8 de março, avante-se pelo sudeste entre os dias 8 e 10 e chegue à Bahia, né? Na quarta-feira, dia 11 de março, tá? E São Paulo deve ter temperatura baixa entre a segunda e a quinta da semana que vem. Então é isso aí, teremos um invernico aqui no início desse outono a prevalecer a previsão dos meteorologistas brasileiros. Aqui nós temos a página do Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos começar aqui, olha, é um dia tranquilo para o país, né, conturbado nas últimas semanas por fenômenos meteorológicos de grande intensidade. Hoje, essa área toda em amarelo aí é uma área sujeita a chuvas, né? Elas estão presentes aí
desde a metade sul do estado do Amazonas até a divisa de São Paulo e Mato Grosso com o Paraná. E lá em cima, entre o litoral do Nordeste e do Norte, um aviso de chuvarada, né? Vamos ver o que diz aqui este aviso para que você se oriente, você que mora aí no norte do Brasil. Chuva de entre 30 a 60 litros por hora por metro quadrado, pode chegar até 100 litros por metro quadrado por dia, ventos intensos que podem ir a 100 km por hora, com risco de corte de energia, queda de galho, alagamentos, descargas elétricas. Então isso aqui vale, olha, desde Fortaleza até a leste do estado do Pará, quase na divisa lá com o Amapá, tá? Pessoal dessa região aqui que fique bastante esperto. E agora vamos ver as temperaturas, como é que estão. Outra vez aqui o mapa do INMET com problema aqui para formar, não tem problema não, a gente vai sem ele mesmo. Oi? Vou tentar aqui, o Alex me sugerindo um F5 aqui, deixa eu ver se resolve. Normalmente, resolveu. Resolveu, será? Resolveu, Alex. Quem é esperto aparece, né? E resolve. Então vamos lá, começando como sempre por Porto Alegre, onde a temperatura hoje deve chegar a 32 graus, deve ser um dia nublado, com muita chuva e com trovoadas também. A mesma coisa em Florianópolis, onde a temperatura deve chegar aos 28 graus. Opa, deixa eu botar maior aqui, porque senão não enxergo. Em Curitiba, muitas nuvens com 28 graus Celsius. Lá em Curitiba pode ser que não chova, porque essa área aqui toda entre o sul do Paraná e o norte do Paraná e o sul de São Paulo não tem previsão de chuva. Já aqui em São Paulo, muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada por volta das 2 horas da tarde. A previsão é de 70% de possibilidade de chuva. A temperatura vai a 30 nas horas mais quentes. Lá no Rio de Janeiro chega a 31 com a mesma previsão. Em Vitória vai a 32. Em Belo Horizonte, 30 graus Celsius. E aqui a gente encerrou o Sudeste. E começamos o Centro-Oeste por Campo Grande. 35 graus, hein? O pessoal está sofrendo lá em Campo Grande com esse calorão. Em Cuiabá deve chover bastante com temperatura 32. Faz mais de uma semana aqui, se não me engano, que faz mais calor lá em Campo Grande do que em Cuiabá, hein? Tá engraçado esse verão desse ano aqui, porque Teresina está praticamente fresca, né? E Cuiabá também está mais tranquilinha do que Campo Grande. Em Porto Velho, a temperatura deve chegar a 31 com chuva, a mesma coisa em Rio Branco, onde a temperatura vai a 29, em Manaus chega a 35, em Boa Vista, Roraima, há previsão de pouca chuva, mas a temperatura vai ser alta, 37 graus Celsius, lá em Boa Vista, Roraima. Em Macapá, 28 graus Celsius, em Belém, 31 graus Celsius e em Palmas, no Tocantins, 31 graus Celsius, todos esses locais aqui com previsão de bastante chuva. Agora, no Nordeste brasileiro, São Luís terá 27 graus de máxima, também chove por lá bastante. Em Teresina, os termômetros vão a 32 nas horas mais quentes. Em Fortaleza, chegam a 31 e daqui em diante não chove mais, dia de sol, tá? Sol em João Pessoa com 32 graus de máxima. Deixa eu abrir aqui o mapa para que todas as capitais fiquem evidentes. Então vamos lá de novo. Sol em Natal vai ter 31 graus Celsius de temperatura. Sol em João Pessoa com 32 graus de máxima. A mesma condição para Recife, a mesma condição para Maceió e para Aracaju, 1 grauzinho a menos, né? E em Salvador, nuvens apenas no céu com 29 graus de temperatura. Essa é a previsão do tempo para o dia de hoje. E agora nós vamos passar a ver os destaques do noticiário aqui no site do ICL, tá? Aqui está a nossa página, a nossa homepage. O site é o iclnoticias.com.br e a manchete principal é a autorização do André Mendonça para que o Daniel Workari já foi, né, transferido para um presídio federal. Nós temos aqui vários destaques hoje. Olha, nos jornais, cada jornal conseguiu um vazador na CPMI do INSS e agora está um festival de vazamentos por aí. Nós temos informações colaterais que estão espalhadas por vários veículos que eu vou reunir aqui para que você tenha uma ideia do que está acontecendo nesse mosaico de escândalos aí que se forma a partir do Banco Master, tá bom? Aqui no ICL, olha, as duas próximas manchetes. Workari, isso aqui, para quem acha que o ministro Xandão é intocável, vai doer como uma punhalada, tá? Mas Workari escreveu a Alexandre de Moraes horas antes da prisão, diz o jornal O Globo, tá? A informação é bastante significativa, é bastante grave.
Várias mensagens foram trocadas entre o Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes no momento em que ele estava para ser preso e no momento em que ele se preparava para a fuga. E algumas dessas comunicações eram compostas por perguntas, como por exemplo assim, olha, conseguiu alguma coisa aí? Será que dá para não sei o quê? É muito estranho, né? É muito estranho. E isso desvela uma relação sobre a qual o ministro Alexandre de Moraes não quis falar. Agora tem que falar, porque ele está ali na condição de ministro do Supremo, ele não está acima de nenhum questionamento a despeito de tudo que fez para segurar a onda dos golpistas brasileiros. Precisa prestar contas. O contrato da mulher dele com o Banco do Vorcaro, até hoje não foi objeto de uma palavra sequer, uma palavra. E a todo momento surge a evidência de que o ministro estava muito, muito, muito interessado na solvência da empresa desse bandido chamado Daniel Vorcaro. E era uma relação de muito mais proximidade do que a gente poderia supor, tá? Não era apenas um contrato de um cliente com o escritório de uma boa advogada, não era. Havia, sim, uma interferência de Alexandre de Moraes, ao menos como aconselhador de Daniel Vorcaro, tá? Olha, temos aqui uma reportagem feita sobre algo que se passa lá em Santa Catarina, porque vocês têm visto aqui, a gente tem falado sobre isso bastante, mas, enfim, inventaram uma milícia lá em Florianópolis, que é muito parecida com a organização das SS lá da Alemanha nazista, né? E hoje aqui no nosso site nós vamos apresentar para vocês quem é a idealizadora do tal ICE de Floripa. Essa senhora aqui é vice-prefeita de Florianópolis, né? E, enfim, é um personagem bem estranho, assim, que vocês vão conhecer hoje aqui, se der tempo no Desperta, se não der tempo você vai conhecer lá no site, tá? Bom, vamos lá. Sobre o outro escândalo, CPI do INSS, o ministro Flávio Dino suspendeu a quebra do sigilo fiscal do Lulinha, né? E do sigilo bancário. Então, tá quebrado isso por quê? Porque, segundo o ministro, a CPI votou em bloco sem individualizar e sem justificar cada um dos pedidos individualmente. Por isso ele deu o beneplácito, mas a quebra de sigilo a quebra de sigilo determinada judicialmente continua valendo, tá? Continua valendo. Vamos ver qual vai ser a reação do Congresso agora, se vai insistir nessa quebra, se vai ter quórum lá para votar ou não, né? Ontem nós ficamos sabendo aqui que houve uma movimentação financeira de 19 milhões e 200 mil reais, mas o Lulinha, ao longo do dia, apresentou várias explicações para isso, justificando o ingresso desse dinheiro proveniente muitas vezes de outras contas de aplicação dele mesmo, e assim, foi ao nível dos detalhes, né? Se a explicação é suficiente, não se sabe, nem se politicamente a oposição vai continuar insistindo nessa quebra de sigilo, porque agora, a partir de agora, tem um jogo de xadrez ali no Congresso que vai confrontar situações que interessam ao governo e situações que interessam à oposição. Ou seja, vai virar um telequete no Congresso Nacional. Primeira turma do Supremo tem unanimidade para manter Bolsonaro na papudinha, quer dizer, não foi dessa vez ainda e os advogados, essa é a enésima vez que os advogados tentam tirar o Bolsonaro da papudinha, enquanto isso ele está até mais conformado de estar por lá, porque está muito à vontade, transformou aquilo no escritório político, né? E olha, último destaque que eu vou ler para vocês aqui, a ONU vai fazer uma homenagem à família do ex-deputado que foi torturado e que foi morto pela ditadura brasileira num ato inédito que a gente vai conhecer daqui a pouco. Beleza? Esses são os destaques do dia de hoje e eu já vou aproveitar para chamar o meu amigo Kleber Lourenço, que está com um monte de notícia nova para a gente ali na redação. Bom dia, Kleber. Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade do ICL. Tudo bem? Tudo bom, Kleber. Kleber, primeira coisa que eu gostaria de saber, e eu acho que o Brasil inteiro quer saber isso, é qual é o estado de saúde do sicário do Daniel Vorcaro, porque esse caso é um caso muito estranho. Ele foi dado como morto, depois não estava mais morto, estava em estado de morte cerebral, aí vem ontem o advogado e fala que não está em morte cerebral, embora o estado seja grave. Qual é a condição desse homem, Kleber? Perfeito, vamos lá, Panunzio. Teve um informe da Secretaria de Saúde de Minas Gerais ontem por volta das 5 horas da tarde, que dá mais detalhes sobre o estado de saúde do Luiz Felipe Mourão,
que é conhecido também como Sicário de Daniel Vorcaro. Eu vou ler a nota e a gente já comenta ela. Pode ser, Panunzio? Pode, por favor. Maravilha. Atualização do boletim médico das 5 horas da tarde. O quadro clínico de Luiz Felipe não sofreu alteração desde a última atualização de ontem, ou seja, desde a quarta-feira, às 22 horas. O quadro permanece grave e o paciente se encontra no CTI, o Centro de Tratamento Intensivo, até o momento não há indicativo clínico para início do protocolo de morte encefálica. E aí, sobre essa nota também, Panunzio, eu conversei com algumas fontes, alguns jornalistas também, colegas jornalistas que estão acompanhando o caso lá em Minas Gerais, e eles comentaram que houve sim algumas perdas de sinais ali por conta vitais do Luiz Felipe, mas que o caso ainda não evoluiu para uma morte encefálica, que ainda os médicos estão acompanhando o caso, é uma situação bem delicada. Não descartam que, caso ele se recupere dessa situação, possa também voltar com sequelas. Então, é toda uma situação muito complicada, muito complexa e cheia de idas e vindas em desencontros de informações, né? Pois é. Olha, eu vou falar, tomara que esse homem sobreviva, sabe? Não tô falando nem, não quero ser desumano aqui, mas não é nem pela saúde dele, é pela saúde do Brasil, né? Porque que segredos esse homem tá querendo levar para a sepultura? Né? O que é tão grave assim a ponto de uma pessoa chamada Sicário? E olha, Sicário é algo terrível, né? A palavra Sicário, ela, segundo o Eric Hobsbawm, o historiador, se reporta a um assassino de aluguel, né? A um homem que é terrível, que impõe o pavor. Essa é a definição de sicário, é uma palavra que no espanhol é mais comum do que no português, mas ela encerra toda a crueldade que um capataz desse pode guardar para si em nome dos interesses de quem o mantém, de quem o paga, né? Enfim. Exatamente. E só um ponto sobre essa história também, para nos o que me chama a atenção, foi o desencontro de informações, né? Não é segredo para ninguém, não é nenhum mistério que vários veículos de imprensa foram abastecidos por fontes na Polícia Federal, alegando, num primeiro momento, a morte dele, se não me engano, na própria quarta-feira. E aí isso foi replicado em diversos veículos, telejornais. Depois veio a informação de que, inclusive, na mesma noite, na quarta-feira, de que ele não teria morrido e que, na verdade, teria sido iniciado o protocolo ali para a declaração da morte encefálica do Luiz Felipe. E agora a gente tem essa declaração da Secretaria de Saúde de Minas Gerais falando que, na verdade, nem esses procedimentos foram iniciados. Então chama a atenção também essa ida e vinda de informações que surgiram em torno desse caso. Então, até o momento, segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, este homem não está morto. Pois é, agora a Polícia Federal informou no primeiro momento que havia imagem de câmera, que a cela era monitorada e que tinha as câmeras. Essas imagens já apareceram, Kleber? Olha, por enquanto, acredito até que por conta da gravidade da situação, essas informações seguem sob sigilo. Aí, aproveitando, acho que até vou trazer essa informação de que o deputado Lindbergh Farias protocolou um pedido de informações ao diretor-geral da Polícia Federal, solicitando a preservação e envio das imagens e registros administrativos relacionados a esse episódio da tentativa de suicídio do sicário de Daniel Vorcaro. Isso foi protocolado ontem à noite, inclusive. Ontem à noite, né? Ô Kleber, me conta uma coisa, porque nós estamos vendo aí, é um emaranhado tão grande de fatos estranhos, que até a dificuldade até para entender esse volume de informações que brotou dos telefones do Vorcaro. Agora, ele reclamou também que foi extorquido, é isso? Havia um processo de extorsão contra ele? Exatamente. Dentro desse caso todo de Daniel Vorcaro, Banco Master, esse cara, enfim, toda vez que a gente fala sobre Banco Master aqui no Desperta, né, para a gente falar sobre como a cada dia que passa esse caso aumenta a proporção, aumenta a gravidade, a gente vai ali descobrindo novas coisas. E entre as informações que a gente tem sobre Daniel Vorcaro que saíram do telefone dele, dos dados que foram enviados para a CPMI do INSS, existe uma conversa dele com a sua namorada onde ele revela que passou por uma extorsão. Até vou ler a mensagem que ele mandou para ela. No dia 9 de abril de 2024, estou sofrendo uma extorsão. E em seguida ele acrescenta, bem chata. Sobre essa extorsão, ele só se resume a isso, ele não explica para a sua namorada o que poderia ser essa extorsão, o que envolve ou quem seriam os envolvidos, mas
talvez algumas pistas possam estar ali dentro dos fatos que ocorreram no dia 9 de abril também. Panunzio, eu dei uma pesquisada, tanto em tribunais de justiça, quanto também no Banco Central, para entender o que pode ter levado a esse desabafo de Daniel Vorcaro para sua namorada no dia 9 de abril, e tem 2 pontos interessantes. O primeiro é sobre coincidir com uma movimentação institucional relevante dentro do Banco Master e que foi registrada pelo Banco Central, que era a formação ali e a nomeação de novos diretores. No caso, no comunicado do Banco Master no Banco Central, vou até ler as informações como estão. O comunicado registra que uma reunião da diretoria realizada naquele dia tratou da composição do comitê de auditoria da instituição, que, segundo o registro, foram aprovados os seguintes nomes: Eric Schumann, Leandro Marra Romani e Luiz Antônio Bull. Inclusive, Luiz Antônio Bull, que disse em depoimento que ele não acompanhava os processos de compliance, que ele apenas era um diretor no papel, que a posição dele na diretoria de compliance era meramente figurativa, tal qual quando o Temer alegou que sua posição de vice no governo Dilma era decorativa também. E o Eichmann também alegou a mesma coisa em relação ao Terceiro Reich. Quer dizer, na hora que a vaca vai para o brejo, sou só um burocrata, estou aqui, né, fazendo um papel que não tem menor sentido. Imagina o cara diretor de compliance, dizer que era uma figura tipo uma rainha da Inglaterra da área do banco. Que absurdo, hein, Kleber? Fala sério, exatamente. Hein? E um outro fato que teve também no dia 9 de abril foi que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro colocou em pauta o julgamento de um correntista do Banco Master que reclamava sobre descontos indevidos da sua aposentadoria pelo banco. Então, teve essas duas situações nesse dia. Esse caso depois acabou tramitando, a gente tem a decisão ali a decisão sob sigilo para depois a gente conseguir ter mais detalhes sobre isso. Mas os processos desse tipo são relativamente comuns, ali de questionamento de descontos, mas, nesse caso, a decisão da primeira instância havia limitado os descontos feitos em benefício do previdenciário. O tribunal acabou dando provimento ao recurso da instituição financeira do Banco Master, e aí esse caso, novamente, foi a julgamento. Então, acabou sendo tramitado novamente, e aí o correntista, no caso, perdeu ali o julgamento, né, porque o Banco Master ganhou o recurso, e aí foi para julgamento novamente. Mas aconteceram esses 2 casos, então, no dia 9 de abril, que trazem ali mais alguns detalhes do que poderia ter acontecido. De fato, ele também revela em mensagens posteriores que ele esteve em Brasília no dia seguinte, nos dias 10 e 11, após ele alegar as chantagens, e depois ele estaria se encontrando com a sua namorada no Rio de Janeiro. Então, mais detalhes ali, mais situações que a gente vai vendo dessa colcha de retalhos, que é o caso Master. E tem alguns outros pontos interessantes sobre isso também, Panunzio. O que nós sabemos? Se quiser. Vamos lá. Sobre esse caso do Banco Master, o que acontece? Como esses documentos do Daniel Vorcaro, das quebras de sigilo, foram parar na CPMI? Foi feito um requerimento lá atrás, com a quebra de sigilo telemático e telefônico do Daniel Vorcaro. Esses documentos foram depois remetidos para a CPMI, mas uma decisão de Davi Alcolumbre levou todos esses documentos para a presidência da Câmara, então eles ficaram acautelados lá. Uma decisão do ministro André Mendonça mandou que esses documentos saíssem do gabinete de Alcolumbre, fossem para a Polícia Federal, e aí fosse feito, segundo a determinação de André Mendonça, um filtro do conteúdo para aquilo que ficaria na Polícia Federal /STF e aquilo que seria encaminhado para a CPMI. Num primeiro momento, sabemos que a diretriz era de que só seriam encaminhados informações referentes com objeto de investigação da CPMI, que no caso seriam os descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Só que, analisando todo esse material, até o momento não se vislumbra nenhuma informação que tenha anexo com o escândalo dos descontos. A gente já viu conversas majoritariamente de Daniel Vorcaro com a sua namorada, falando sobre Alexandre de Moraes, sobre reuniões com Ciro Nogueira, com Alcolumbre, com Hugo Mota, críticas ao presidente do BTG Pactual, Banco BTG, o André Esteves. Então tem assim, uma miríade de coisas, tem a agenda telefônica dele, que ele tem telefones de diversas autoridades. A gente já vai falar também sobre um contato interessante na agenda do Nicolas, mas vou deixar isso um pouquinho mais para frente. Mas, em resumo, as informações que foram a público e foram para a CPMI, obviamente, são muito restritas ao foro íntimo do Daniel Vorcaro ou situações mais corriqueiras que fogem da CPMI e do INSS. Inclusive, tem registros ali sobre as viagens dele, custo, programação de viagem, programação de evento, contratação de artistas para aniversário. Então, é muito estranho também
essa circunstância que se deu esse envio de informações e as informações que foram enviadas para a CPMI, Panunzio. Ô, Kleber, eu estou com um problema aqui na minha escuta. Vou pedir para o pessoal do áudio vir aqui me dar uma ajuda aqui. Enquanto isso, eu não estou te ouvindo, tá? Mas não tem problema não, porque eu tenho certeza que o assunto que nós vamos tratar agora eu não preciso ouvir, porque já conversamos sobre isso antes. Mas eu quero saber o seguinte, você falou num nome aí que aparece perifericamente nesse escândalo, que é o do banqueiro André Esteves. André Esteves já teve em péssima situação lá na Operação Castelo de Areia, se eu não me engano, e renasce. Mas ele tem tido posições ao longo desse processo aqui de quem estava mesmo interessado na venda, na compra do BRB ou no espólio do Banco Master. E havia um duelo entre os dois. E o outro personagem que aparece das sombras é o tal Nelson Tanuri, né, que seria um banqueiro desalmado que está atuando a favor de Vorcaro. Então, você tem essas duas forças. Quero falar um pouquinho sobre o André Esteves, né? Qual era a relação de André Esteves com o Vorcaro no jogo dos interesses contraditórios aí em relação a Banco Master e BRB? Olha, segundo as mensagens do Daniel Vorcaro com a sua namorada, a relação era péssima. Muito ruim mesmo, Panunzio. Ele reclama várias vezes ao longo de diferentes anos e diferentes meses, de que o André Esteves, o presidente do BTG Pactual, seria uma pessoa horrível, de que ele estava numa guerra com o André Esteves. E, inclusive, dentre essas mensagens do Daniel Vorcaro, tem algo que chama a atenção. Em um bloco de notas, ele, inclusive, é uma observação interessante, eu conversei com algumas fontes ligadas à investigação, e elas haviam, a gente até comentou isso ontem aqui no Desperta, que ele utilizava ali ele usava o bloco de notas dele como canal de comunicação para falar com outras pessoas, para falar com amigos, conhecidos e afins. E tem uma anotação de 17 de novembro do ano passado, muito interessante no bloco de notas dele. Ele fala com as seguintes palavras, o seguinte trecho: amanhã começam as batidas do Esteves, no dia 17. Essa mensagem num bloco de notas, a gente não sabe para quem poderia ter sido enviada, se ele tirou algum print, mandou uma mensagem de visualização única ou ele compartilhou a nota, mas dentre o conteúdo das informações desse bloco de notas tinha essa mensagem, essa frase. O que acontece no dia seguinte, no dia 18 de novembro de 2025? É decretada a liquidação do Banco Master e das demais empresas do Grupo Master. Então, ele também, ao que tudo indica, com os conteúdos dessa mensagem, com as reclamações constantes que ele tinha sobre André Esteves, inclusive alegando que estava numa guerra com o outro banqueiro, dá para acreditar, dá para também entender que ele estava reclamando e acusando e culpando o próprio André Esteves pela liquidação do Banco Master. Veja só a que nível, mais uma vez, vão chegando as situações sobre esse caso, Panunzio. Esse escândalo já pegou 2 presidentes de partido, presidente da Câmara e do Senado, 2 ministros do Supremo, diretoria do banco, enfim, uma confusão que esse Vorcaro arrumou aí com a sua atividade de lobby. Mas tem um personagem moralista que vale a pena falar um minutinho sobre ele, até porque eu preciso botar o Lula daqui a pouco, que é o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira era clientaço da aviação Vorcaro, da Vorcaro Linhas Aéreas, né, o Kleber? Exatamente. Entre os contatos no telefone de Daniel Vorcaro, a gente já tinha comentado sobre a existência do telefone de Nicolas Ferreira na agenda de Vorcaro, agora também de um ex-assessor do Nicolas Ferreira. Esse assessor, inclusive, tem uma observação interessante que eu deixo na matéria lá no site, de que ele fez alguma alteração nesse contato, alguma edição que não é possível a gente verificar por aqueles relatórios, nesse contato 11 dias após Nicolas Ferreira embarcar naquele voo do jatinho que era da empresa de Daniel Vorcaro. O assessor é o Pablo Almeida, ele conhecido também como Pablo Gomes das eleições de 2024, ele foi eleito vereador por Belo Horizonte, foi um candidato apoiado ali por Nicolas Ferreira, ou seja, um apadrinhado de Nicolas Ferreira, e aparece entre os contatos. Nicolas Ferreira, diante dessa informação, foi às redes sociais afirmar que conversou com o Pablo Gomes, que alegou segundo ele, Pablo alegou para ele que não teve nenhum tipo de comunicação ou contato com Daniel Vorcaro. Eu também solicitei informações ao Pablo através de redes sociais, mas até o momento não tivemos retorno sobre isso. Beleza. Nicolas Ferreira, o homem que fala da vida dos outros como se ele fosse uma vestal, né? Exatamente. Nada de problema com ele. E aí, um último ponto, só rapidinho para a gente completar, Panunzio, sobre esse caso todo do Master, vale ressaltar que já há um outro relatório também nas mãos do ministro André Mendonça, que está no STF. A gente já tinha falado sobre isso semana passada.
e na semana retrasada também de que a PF estava na confecção de mais um relatório, concluindo ali mais uma parte, mais um bloco das investigações. E aí eu conversei com uma fonte sobre esses vazamentos que estão tendo também para outros veículos além do caso da CPMI do INSS. E essa fonte que trabalha no STF foi muito clara ao dizer, conversando ali, ele comentou comigo e lembrou que teve o caso do vazamento das informações sobre o Toffoli e disse, olha, Kleber, as informações sobre o Toffoli naquela ocasião estavam há uma semana nas mãos da Polícia Federal e não foi vazado. O documento vazou quando chegou ao STF. Então dá para ter uma ideia ali de o que pode estar acontecendo e dar mais uma camada ali de desconfiança numa corte que já tem muita desconfiança entre os seus ministros, e aí também membros da CPMI do INSS afirmaram para mim que estão na expectativa de que sejam liberados mais arquivos, tendo em vista que os arquivos até então liberados não são relevantes para toda a investigação da comissão e sequer têm respeito com os descontos indevidos. Muito bom, tá ótimo. Muito obrigado, Kleber. Bom fim de semana para você, tá? Igualmente, Panunzio. Até, tchau, tchau. O pessoal está reclamando aqui que segunda-feira você não aparece para trabalhar, mandando descontar seu dia, hein? Cuidado! que foi, se tudo Alex? der certo, segunda-feira eu aparecerei. É verdade, o Alex está dizendo que é verdade. Isso aí. Tá bom, um abraço. Pode deixar que segunda-feira estarei. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Gente, eu já vou direto para Brasília também, porque o Lula está me esperando, já estou atrasado com o Lula, e a gente tem muita informação. Lula, bom dia, meu querido, tudo bem? Bom dia, Fábio. Brasília fervendo. Sob chuva, mas fervendo. E o calor dessa fervura é o calor da caldeirinha do demônio, porque não é possível, né, uma mexida, digamos assim, moral tão grande nos bastidores de Brasília quanto que esse escândalo está proporcionando, não é não, Lula? Primeiro, Fábio, eu quero só rapidamente aqui ressaltar um ponto que prova que a gente está diante de um escândalo de proporções bíblicas. Tem até um eventual Lázaro que pode ressuscitar, que é o caso do sicário que vocês estavam falando aqui, você e o Kleber, né? É absolutamente fora, é um ponto fora da curva a história desse homem, fundamental para o processo, porque era um coordenador de crimes que eram cometidos em série e há muito tempo, então que teria tentado suicídio e foi declarado morto e depois ele ressurge, né, dentro do processo como alguém que não está enfrentando o protocolo de morte cerebral, segundo o advogado dele, e ele pode acabar saindo do hospital em algum momento do curso desse processo. Então é bizarro o que a gente está enfrentando, com falta de informações objetivas vindas da polícia de Minas Gerais. É muito estranho esse caso. Fica aqui imaginando que motivo levaria, né, o algoz para proteger o seu mandante, de repente acabar com a própria vida. É algo totalmente inusual, né? O carrasco que se mata. Que história é essa, Lula? Exatamente. E que as autoridades brasileiras não pensem que o país vai engolir isso como se fosse mais uma teoria da conspiração, porque não vai, né? Precisa saber exatamente o que se passa e por quê. Do mundo da corrupção, do banditismo e do estelionato gigantesco armado por esse banqueiro picareta, emerge uma organização criminosa muito violenta, né? Que quebra dente de jornalista, que manda bater até em cozinheira, funcionária, chefe de cozinha, não poupava ninguém. Então, esse sujeito precisa, como você falou, precisa que o milagre de Lázaro se concretize aí, para que ele se levante e possa dizer o que de tão grave há a ponto de colocar fim à própria vida. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Depois do que a gente viu ontem, porque até aqui os vazamentos de ontem tem coisas pitorescas, mas ele se baseia estruturalmente naquilo que a Marta Graef, que é a namorada do Vocário, contava. Me parece que ele era absolutamente apaixonado por ela não tanto apaixonada por ele assim, e é dessas histórias, dessas inconfidências, das coisas que se galanteava, né, se empavanava lá, porque eu fiz discurso lá para os presidentes da República e do Supremo. Ele era um galante, né, era um sujeito que tinha uma necessidade de
projetar a própria importância, que não é normal. Agora, me conta aqui uma coisa. Tem muito que sair, na sua opinião, ainda, Lula? Onde é que isso vai dar? Fábio, quando eu falei que Brasília tinha amanhecido incendiada sob chuva, é porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tem que falar hoje, tem que ser objetivo, tem que surgir, né, ante o país pelo tamanho, pela dimensão histórica que ele adquiriu no curso correto de vários processos no Tribunal Superior Eleitoral e também no Supremo Tribunal Federal, como um personagem que, de fato, foi decisivo para salvar a democracia brasileira, né, em momentos em que a democracia correu riscos. Em 2021, sob o governo Bolsonaro, em 2022, quando aquela figura trágica de Jair Bolsonaro tentou diversas vezes golpear as instituições, golpear a democracia, fraudar uma eleição, né? E Alexandre de Moraes foi um personagem fundamental à frente do Tribunal Superior Eleitoral para evitar isso. Depois, tendo ocorrido o golpe dado e derrotado em 8 de janeiro de 2023, Alexandre de Moraes foi personagem fundamental para a apuração, prisão, punição, sentenciamento e envio para a cadeia dos golpistas, dos pequenos que foram usados e dos mandantes, dos executores. Precisamos agora chegar ao núcleo de financiamento dessa corrente golpista que existia. Mas Alexandre de Moraes foi um dos 11, vamos colocar na totalidade, um dos 11 integrantes da instituição que foi fundamental para salvar, para manter a democracia brasileira e as instituições. Mas isso, não é que isso é passado e deve ser esquecido. Isso foi algo que passou na nossa história e na história deles. O que assombra nesse momento é ver que, em paralelo a esse processo fundamental da democracia, Alexandre de Moraes construía e desenvolvia uma amizade com um personagem pérfido, desqualificado, como Daniel Vorcaro. Eu não vejo esse sedutor compulsivo, apaixonado, né, que você citou há pouco, olhando as mensagens que ele trocava, porque nós olhamos, nós todos aqui dentro do ICL, olhamos as mensagens porque tivemos acesso ao banco de dados dele. Né? Eu vejo ali um personagem deslumbrado, um ser que estava chegando aos píncaros da glória da República, e ele desenvolveu uma amizade com um ministro do Supremo Tribunal Federal que não tinha o direito, pela própria história dele, de se dar a esse desfrute. É isso que me choca nessa troca de mensagens que aconteceu entre o celular do Daniel Vorcaro e o celular do ministro Alexandre de Moraes, como está colocado hoje numa reportagem de hoje da jornalista Malu Gaspar no jornal O Globo, com prints das mensagens, mas prints não têm a resposta do Alexandre de Moraes. Tem os prints porque elas foram apagadas. Tem os prints das mensagens do Daniel Vorcaro enviadas para o celular do Alexandre de Moraes. Por que eu estou frisando isso aqui?
porque há um ponto fundamental para a gente raciocinar a partir disso. Primeiro, um ministro do Supremo Tribunal Federal tinha o hábito de escrever mensagens no celular, fotografá-las e enviá-las por print, por aquele aplicativozinho de mensagem instantânea de uma única visualização, para que ela se apagasse depois e não ficasse rastreável. É lógico pensar que, se isso aconteceu, a gente está diante de um ministro do Supremo Tribunal Federal que pode ter se comportado como alguém desse ambiente de cometimento de crimes. Por quê? Eu digo isso porque, Fábio, trazido para a tecnologia de hoje, o que foi feito nessa troca de mensagens era o que o personagem central do escândalo, do chamado mensalão, Marcos Valério, fazia com seus interlocutores, depois que o escândalo eclodiu. Eu, por diversas vezes, conversei com o Marcos Valério, eu tentava fazer um livro sobre ele depois que o escândalo eclodiu, e as nossas conversas, naquele momento, né, estou falando aqui de 2005, 2006, não tinha essa tecnologia de mensagens autoapagáveis. O que é que ele fazia? Ele escrevia num papel em branco, a lápis, para não dar contraste se alguém estivesse filmando, né, a escrita dele na sala em que estávamos. Ele não respondia em áudio para mim, ele não respondia diretamente, ele escrevia no papel, me mostrava e eu estava sentado ao lado dele. E depois picotava o papel, né, num triturador que ficava abaixo da cadeira dele. E assim eram conversas que a gente tinha ao longo de 1 hora, 1h30, 2 horas. Eram conversas em que eu falava, ele ouvia, escrevia em lápis, para não dar contraste, para eventual filmagem não ler, e apagava no triturador de papel. Então, trazido para esse ambiente de hoje, é o que acontecia entre um banqueiro corrupto e corruptor, fraudador do sistema financeiro, porque naquele dia em que havia troca de mensagens, ele já era um fraudador, né, com o ministro do Supremo Tribunal Federal, em mensagens que se autodestruíam. É razoável supor que a gente pode estar diante disso, né? E um outro ponto inexplicável nesse processo é que quem era contratada para ser advogada do Alexandre, advogada do Daniel Vorcaro, era a Viviane Barsi de Moraes, mulher dele, e os filhos dele no escritório de advocacia, num contrato milionário, né, de 3,6 milhões por mês, que não foi executado totalmente por causa da prisão. Não há essa troca de mensagens, nem mesmo no dia da prisão, da primeira prisão do Daniel Vorcaro, com a advogada dele, a Viviane Barsi de Moraes. Por quê? Por que não há essa troca de mensagens entre eles? Por quê que no momento em que o Daniel Vorcaro está, no dia em que ele está sendo preso, ele envia mensagens para o ministro do Supremo Tribunal Federal e não para a sua advogada constituída e contratada, que é a mulher do Alexandre de Moraes? Exato. Ô, Lula. Será que a mulher do Alexandre de Moraes usava o telefone celular do marido? Veja bem, o silêncio, a falta de respostas, a falta de explicações, a falta de objetividade nos leva a encher esse cenário de perguntas. E olha, eu quero aqui só fazer um registro, que a nossa área de comentários aqui está cheia de gente condenando o ICL, está noticiando isso. Eu, se fosse essas pessoas, teria vergonha de me manifestar assim. Sabe por quê? Porque é tão óbvio que essa informação é vital para a institucionalidade brasileira, que eu não vou nem ficar discutindo aqui, esse negócio de, vocês estão dando brecha para Malu Gaspar. Tudo que a Malu Gaspar escreveu até agora está confirmado. Simples assim, tá? Essa é a primeira questão. Segundo, a matéria de hoje dela é gravíssima, como o Lula está falando. Vou mostrar para vocês aqui.
Tá aí, o Vorcaro falou, Alexandre de Moraes, sobre salvar o mais no dia que foi. Não foi uma vez só, não, foram várias mensagens, tá? E o que o Lula explicou pra gente. Ao invés de escrever, ou em vez de escrever no mensageiro, no WhatsApp ou no Telegram, o que o ministro fazia? Ele escrevia no bloco de notas do celular, fotografava e mandava mensagem. Por isso nós temos o que o Vorcaro perguntava para ele, que já não é pouca coisa, e não temos a resposta do Xandão. Mas sabemos que houve uma resposta. E que eles, no dia em que Vorcaro estava para ser preso, estava preparando a sua fuga, ele falou diversas vezes com o Xandão. E quem disser que isso não merece uma resposta de um ministro do Supremo, e aqui ninguém está fazendo pouco do papel do Alexandre de Moraes na defesa da democracia. Pelo contrário, estamos exigindo decência. Agora, Lula, eu quero mais um comentário seu aqui, porque isso aqui é algo que não me desce pela barriga. A informação que está também no jornal O Globo, se eu não me engano, hoje, ou na Folha de São Paulo, de que o Toffoli, o homem que recebeu 35 milhões de reais do Fabiano Zettel, que é cunhado do Vorcaro, ou seja, cuja família recebeu dinheiro grosso do Daniel Vorcaro, se sente à vontade para participar na semana que vem do julgamento da prisão desse banqueiro estelionatário. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu acho que o Toffoli está absolutamente perdido nesse processo. Ele é um personagem que é dado a esses perdidões mentais, realmente. Tem momentos em que ele se desliga, se desconecta, né, do tempo presente, e eu acho que ele está passando por isso. Eu acho que a arrogância e a autoimagem que ele tem, que são intrínsecas a ele, acabou com a capacidade dele de ler o cenário. E isso é muito grave quando a gente trata de ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, Fábio, só para encerrar, porque envolve o Toffoli também no que eu escrevi, né, eu, nessa semana, não na reserva exclusiva, na coluna de opinião que tem lá na revista Liberta, eu escrevo sobre um país, somos nós, que não pode ficar refém das togas. Por quê? É o que eu falei aqui no começo. O Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli também, a seu momento, no momento em que foram chamados a isso, no momento em que a história queria deles isso, eles tiveram posições que vieram ao encontro da manutenção do sistema democrático brasileiro. O Toffoli teve um papel muito importante na derrota, na derrubada da Operação Lava Jato por dentro das instituições, né? E um papel muito importante no retorno, na retomada dos direitos políticos do presidente Lula, quando ele ainda estava preso ilegalmente por aquela sentença ilegal prolatada pelo ex-juiz viciado, né, Sérgio Moro. Viciado por quê? Porque não era o juiz natural daquele processo e fez tudo aquilo, aquela lambança judicial. Mas o país não pode ficar refém da história desses dois personagens se eles cometeram erros, né? Repúblicas e personagens históricas como Churchill, como o Helmut Kohl, né, como Ulisses Guimarães, né, deram passos em suas biografias que tiveram que rever depois. Alguns retomaram essa biografia lá na frente, outros não tiveram tempo para isso, né? Então é o momento de nós pedirmos a essas togas que elas não se sintam acima de tudo na história do país, porque o país não pode ser refém, né, das togas. É fundamental que respostas surjam a essas perguntas, Fábio. Muito bom. Lula, olha, muito obrigado. Bom fim de semana para você. Espero que você consiga descansar. E a gente, já vou antecipar aqui que o Lula talvez não venha na semana que vem, porque tem direito de um descanso também, e na outra, né? Então nós vamos... Talvez. Talvez, né, Lula? Porque se for o caso, a gente chama o Lula, esteja ele em Marte, na Lua, na Europa,
ou aqui mesmo em Brasília. Tá? Obrigadão, Lula. Foi muito boa essa semana. Tchau. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Pessoal, bom, é isso aí, né? São 7h54, as notícias são terríveis e eu preciso falar um pouquinho da guerra também, principalmente de algo que aconteceu lá nos Estados Unidos. Vou botar aqui para vocês a capa do The New York Times, porque isso aqui é o assunto que está repercutindo lá. A Chrissy Knowing, que é essa moça aqui, olha, essa senhora aqui. Essa senhora era uma espécie ela era o sicário do Trump, né? Ela que cuidava lá da segurança interna e era ela que coordenava trabalhos como, por exemplo, do ICE e dessa milícia neonazista que o Trump inventou para massacrar latinos lá. Caiu, tá? Caiu e caiu de maduro por causa de um depoimento em uma comissão do Congresso. Vamos ver o que foi que aconteceu? Aqui o jornal faz um perfil dela, apresentando para a opinião pública americana essa figura que é uma das figuras mais controvertidas da história, né? O presidente afirmou que substituiria Christine Noem, secretário de Segurança Interna, pelo senador Mark Wayne Mullin, após Noem ter sido interrogado por republicanos em uma audiência no Congresso Nacional. O presidente Trump demitiu, anunciou mudança nas redes sociais, justamente com uma nova função para ela, caiu para cima, né? Ela vai ser enviada especial para o Escudo das Américas, que segundo ele seria uma nova iniciativa de segurança para o hemisfério ocidental. E aí vamos ver aqui o que o jornalão lá de Nova York fala sobre ela, né? Faz um perfil aqui, que ela usa coletes à prova de bala e foi, né, ao campo de concentração que os Estados Unidos alugou do Bukele, vestindo um relógio caríssimo da Rolex, né? O que aqui fala? A exibição de um Rolex em uma prisão notória de El Salvador. Uma campanha publicitária autopromocional para deportações em massa. A história persistente do assassinato de um cachorro. Esse era o perfil público da Christine Noem, tá? Olha, o jornal diz o seguinte, ela nunca pareceu capaz ou particularmente disposta a sair dos holofotes durante seu período à frente do Departamento de Segurança Interna. É uma doença que acomete aqui todo o governo Trump, né? Eles amam exposição pública. Na quinta-feira, ontem, o senhor Trump anunciou nas redes sociais que estava demitindo a Chrissy Noem e que havia escolhido o senador Mullin, republicano de Oklahoma, para substituí-la. A decisão encerrou um período conturbado de 2 anos para a ex-governadora de Dakota do Sul, no qual ela passou de cotada para vice-presidente a primeira integrante do gabinete a ser demitida durante o segundo mandato do Trump lá na Casa Branca. Então fica aqui feito o registro da demissão dessa senhora que apavorou os latinos e que, enfim, construiu uma imagem horrível, inclusive para as mulheres do mundo que serão celebradas no dia 8 desse mês. Por falar em Dia da Mulher, eu preciso falar, porque Dia da Mulher é agora no domingo, Dia Internacional da Mulher, 8 de março, né? O Brasil continua sendo um país vergonhoso e isso não é um problema só para a gente ilustrar com números de uma estatística muito preocupante, mas é preciso falar, está aí na capa do G1, 7 em cada 10 mulheres dizem já ter sofrido em São Paulo, é o que aponta uma pesquisa do Instituto Cidades Sustentáveis. Foram ouvidas 700 moradoras, né? E olha, é brincadeira, 7 em cada 10, quase todas, né? 70%. Ações que parecem rotineiras, como caminhar na rua, usar metrô e ocupar espaço público, são vitais como um desafio vivido por muitas mulheres. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Cidades Sustentáveis concluiu que 7 em cada 10 já sofreram algum tipo de assédio. Triste, né? E aí você tem algumas coisas, inclusive aqui a gente precisa até elogiar partidos que não têm muita familiaridade com esse tema, como o MDB, por exemplo. Porque colocar um sujeito estigmatizado pela violência, como esse Dado Dolabella, como militante de um partido, isso seria indigesto até mesmo para a extrema-direita brasileira, né, que preza tão pouco a mulher e acha que o homem pode tudo. Mas o MDB Mulher fez um favor para as mulheres e não aceitou a filiação desse ator que já se envolveu aí em vários episódios de violência contra mulheres, né? Foi até emitida uma nota assinada pela secretária nacional do MDB Mulher, Kátia Lobo, dizendo do estarrecimento dela quando recebeu o pedido de filiação. Recebi com estarrecimento, surpresa e repúdio a notícia do Dado Dolabella, um homem agressor de mulheres com todo o Brasil. E isso, Brasil, é o país da piada pronta, né? E é pior, da piada de mau gosto. Porque no mês das mulheres, sabe, tenha a santa paciência, sabe?
Tenha a santa paciência. O da Dolabella, vai lá no PL, tá? Lá talvez você seja aceito. Lá eles não ligam muito para esse negócio de agressão contra a mulher. Bom, gente, acabou. Obrigado pela audiência de vocês. Aliás, eu vou pedir para o Alex botar aqui para nós como é que está a nossa audiência hoje. O que faz? Já vai colocar aqui no telão aqui. Está aqui, olha, Desperta ICL com quase 26 mil pessoas assistindo simultaneamente, na frente de todo mundo. Jovem Pan, CNN, Revista Oeste, Rádio Band News FM. É uma honra para nós estar numa posição tão privilegiada. Então, muito obrigado a você que nos deixa nessa condição de privilégio, né? E por último, por favor, se você ainda não fez, conheça o Oráculo ICL. Cada vez que você prestigia um dos nossos produtos, você está nos ajudando a pagar a conta desse jornalismo independente e muito bem feito que se faz aqui no ICL, tá? E basta um gesto simples. Você vai aqui no despertaicl.com.br e essa página vai te levar para dentro da nossa inteligência artificial, do Oráculo ICL, que realmente talvez seja uma das poucas inteligências artificiais que merecem o rótulo de inteligente, tá? Você, quando visitar essa página, você vai descobrir por quê. Bom fim de semana para você, brigadão de novo pela sua audiência. A gente volta segunda-feira, 7 da manhã, para saber o que foi que sobrou do nosso planetinha azul. Tchau! As IAs genéricas aprenderam com a internet, e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O Oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade.